Jerusalém. Esta antiga cidade, situada nas colinas da Judéia, tem sido um farol de espiritualidade por milênios. Suas ruas de paralelepípedos testemunharam o surgimento e a queda de impérios, profetas pregando e peregrinos buscando consolo. No entanto, sob a aparência de santidade, a Jerusalém da época de Jesus era uma cidade de contrastes gritantes. Muralhas imponentes, pedras brancas reluzentes e o magnífico edifício do Templo de Herodes dominavam o horizonte. Era uma cidade que sussurrava a presença de Deus, um lugar onde o véu entre o céu e a terra parecia tênue. Becos estreitos e sinuosos fervilhavam de mercadores apregoando suas mercadorias, suas vozes uma cacofonia de sons. O ar, denso com o cheiro de especiarias, incenso e suor humano, falava de uma cidade transbordando em suas costuras. Esta era Jerusalém na época de Jesus, uma cidade de dualidade, onde as aspirações espirituais coexistiam com as duras realidades da vida cotidiana. Aninhada entre as colinas acidentadas da Judéia, Jerusalém ocupava uma posição de imensa importância estratégica. Situada na encruzilhada de antigas rotas comerciais, a cidade controlava passagens vitais pela região. Para o povo judeu, era a cidade de Davi, a capital escolhida de seu reino. A santidade da cidade foi ainda mais cimentada com a construção do primeiro templo pelo rei Salomão, um magnífico edifício dedicado a Javé. Embora destruído pelos babilônios, o templo foi posteriormente reconstruído e se tornou o ponto focal da vida religiosa judaica. A vida na antiga Jerusalém girava em torno de dois elementos críticos: água e adoração. A própria sobrevivência da cidade dependia de um abastecimento confiável de água, um desafio constante nas áridas colinas da Judéia. Para resolver isso, um sofisticado sistema de aquedutos e cisternas foi desenvolvido ao longo dos séculos. A água fluía de nascentes naturais, canalizada por intrincados túneis subterrâneos e aquedutos, alguns se estendendo por quilômetros. Essas maravilhas da engenharia garantiam que a água chegasse à cidade, abastecendo seus habitantes e possibilitando a purificação ritual no templo. O coração de Jerusalém, tanto física quanto espiritualmente, era o Monte do Templo. Peregrinos de toda a diáspora judaica afluíam para Jerusalém, especialmente durante os festivais religiosos, para oferecer sacrifícios, participar de rituais e reafirmar sua fé. Entrar no mercado de Jerusalém era um assalto aos sentidos. O ar vibrava com a atividade, uma cacofonia de vendedores apregoando suas mercadorias, burros urrando e compradores pechinchando preços. As ruas estreitas, um labirinto de barracas e oficinas, transbordavam com uma deslumbrante variedade de produtos. O cheiro de especiarias exóticas, pungente e inebriante, misturava-se ao aroma de pão fresco e carnes assadas. Tecidos de cores vivas de terras distantes pendiam das barracas, suas texturas convidando os transeuntes. Cerâmica, vidro e joias intrincadamente trabalhadas brilhavam à luz do sol, exibindo as habilidades dos artesãos locais. Em meio à agitação, amigos e vizinhos trocavam notícias, fofocas se espalhavam como fogo, e negócios eram fechados com um aperto de mão. O mercado era o coração pulsante de Jerusalém, um testemunho vibrante do papel da cidade como centro de comércio e vida social. Pão de cada dia e moradas humildes, a vida dos jerusalemistas comuns. Para o residente médio de Jerusalém, a vida era uma luta constante por sustento e segurança. A maioria dos jerusalemistas não eram ricos mercadores ou sacerdotes do templo. Eram trabalhadores, artesãos e lojistas, ganhando a vida à sombra da grandeza da cidade. As casas eram modestas, muitas vezes agrupadas em bairros definidos pelo comércio ou etnia.
Os mais ricos podiam desfrutar de pátios espaçosos e salas superiores, enquanto os menos afortunados residiam em moradias apertadas de um único cômodo. Independentemente de sua posição social, a vida em Jerusalém seguia um ritmo semelhante. Os dias começavam antes do nascer do sol, quando as famílias acordavam ao som de galos cantando e burros zurrando nas ruas. O pão, alimento básico da dieta judaica, era assado fresco todas as manhãs, seu aroma enchendo o ar. Os homens trabalhavam em seus ofícios, suas habilidades transmitidas de geração em geração. Sussurros nas sombras. A face oculta de Jerusalém. Sob a aparência de piedade e a agitação da vida cotidiana, Jerusalém abrigava um lado mais sombrio. Como qualquer cidade antiga, tinha sua parcela de pobreza, crime e males sociais, escondidos da vista dos peregrinos e dos devotos. A prostituição, embora condenada pela lei judaica, era uma realidade na cidade. Casas de jogos, suas portas envoltas em segredo, ofereciam uma chance para ricos e desesperados testarem sua sorte. Jogos de dados e outras formas de apostas eram passatempos populares, muitas vezes levando à ruína aqueles que sucumbiam ao fascínio da riqueza rápida. Ladrões e vigaristas espreitavam nas sombras, atacando os incautos. As autoridades romanas, encarregadas de manter a ordem, muitas vezes fechavam os olhos para essas atividades ilícitas, desde que não ameaçassem o domínio romano. O preço da transgressão. Lei e punição no tempo de Jesus. Na época de Jesus, a lei judaica, conforme interpretada da Torá, regia a vida dos habitantes de Jerusalém. O Sinédrio, o mais alto tribunal judaico, detinha considerável autoridade, julgando questões de direito religioso e disputas civis. A lei romana, no entanto, permanecia suprema, e os oficiais romanos detinham o poder de vida e morte sobre a população. As punições para os crimes variavam dependendo da gravidade da ofensa. A flagelação era uma punição comum para infrações menores, enquanto crimes mais graves, como roubo ou agressão, podiam resultar em prisão. A pena capital era reservada para as ofensas mais hediondas, incluindo assassinato, blasfêmia e sedição contra Roma. A crucificação, uma forma brutal de execução praticada pelos romanos, servia como um lembrete severo da autoridade romana. Para o povo judeu, viver sob o jugo da ocupação romana era uma fonte constante de tensão. Sagrado e profano, uma cidade de dualidade. Jerusalém, no tempo de Jesus, era uma cidade de contrastes gritantes, um lugar onde o sagrado e o profano coexistiam em uma tensão incômoda. A grandeza do templo de Herodes, um testemunho da devoção humana e do gênio arquitetônico, elevava-se sobre as humildes moradias dos cidadãos comuns. Peregrinos atraídos pela fé lotavam as ruas da cidade, sua piedade um forte contraste com o cinismo dos mercadores e o desespero dos empobrecidos. Nos mercados, a pechincha por preços e a busca pelo lucro muitas vezes ofuscavam a piedade religiosa. Jerusalém era um microcosmo da condição humana, um lugar onde fé e dúvida, esperança e desespero, caridade e ganância caminhavam de mãos dadas. Foi nesse cadinho de contradições que Jesus viveu, pregou e finalmente encontrou seu destino. Ecos do passado. Ao olharmos para trás através das brumas do tempo, Jerusalém durante a era de Jesus emerge como uma cidade de complexidade cativante. Era um lugar onde o sagrado e o profano se entrelaçavam, onde a fé e a luta andavam de mãos dadas. Os ecos de seu passado reverberam através dos tempos, lembrando-nos do poder duradouro da crença, das complexidades da natureza humana e da busca atemporal por significado. A Jerusalém do tempo de Jesus continua a cativar nossa imaginação, oferecendo um vislumbre de um capítulo crucial da história da humanidade.